Olá, alunos do 7º ano, professores. Eu sou Maria Dirce, Didi. Estou aqui hoje para mais uma aula com vocês do 7º ano. Hoje nós vamos trabalhar aqui nessa aula o tema A Sociedade Colonial na América. Na aula anterior, a gente viu o encontro dos nativos, dos indígenas nativos com os portugueses aqui, quando eles chegaram aqui no território brasileiro. Na aula de hoje, então, a gente vai estar vendo a sociedade aqui na América, especificamente a sociedade, como que se formou a sociedade espanhola e a sociedade portuguesa aqui na América. E claro que a gente vai estar dentro dessa aula reconhecendo aqui também o trabalho, a forma de trabalho que foi imposta e as formas de dominação que esses europeus impuseram aqui a esses indígenas aqui nessas terras. Bom, quando os espanhóis chegaram aqui no século XV, tá certo? O choque de realidade foi muito grande entre esses povos, porque cada um tem a sua cultura e eles viviam, viviam realmente de forma muito diferente desse povo europeu. Então, claro que esses indígenas aqui em terras brasileiras, em terras espanholas, acabou-se tendo um fim trágico para essas sociedades mesoamericanas. E essa sociedade que ela foi moldada, foi marcada, não é isso? Por muita violência, violência cultural e pela mestiçagem desses grupos. Vamos ver aqui agora os primeiros órgãos dessa administração colonial. Em 1503, então, foi criada a Casa de Contratação, que era um órgão que nomeava funcionários, fiscalizava e cobrava o quinto de todos os minérios, todo o ouro que era retirado aqui nas terras americanas, tá? Além de, claro, fiscalizar todas as transações comerciais feitas aqui. Eles garantiam também, essa casa de contratação, ela garantia também, tá, o monopólio desse comércio colonial, que funcionava da seguinte forma. Aqui, pelo Pacto Colonial, que foi uma forma de administrar aqui na época, tudo que saía aqui da colônia, como metais preciosos, os gêneros tropicais, iam para a metrópole. Essa metrópole, então, ela manufaturava e criava equipamentos e isso voltava para a colônia com um preço muito alto. Então, isso é que a gente chama que era um pacto, porque a colônia só podia comercializar, tá, com essa metrópole que era dominadora. Bom, dando sequência aqui, em 1524, foi criado o Conselho das Índias, que era o órgão máximo aqui da administração colonial, tá? Esse órgão, ele era encarregado de tomar todas as decisões relativas aqui dentro da colônia. Quase sempre, esse conselho, ele era chefiado, encabeçado lá pelo rei, que tinha os seus administradores da sua confiança, tá? Para ocupar, os principais cargos aqui dentro desse Conselho das Índias. Aí aqui coloquei um esqueminha aqui, só para a gente ter uma ideia de como que funcionava. Na ponta está o rei. Aqui vem o Conselho das Índias, que é o órgão máximo dentro dessa colônia. E eles, então, dividiram esse território em vices-reinados e capitanias gerais. Os vices-reinados, gente, eram territórios onde havia metais preciosos, tá? E o comércio também ali era muito lucrativo. As capitanias gerais não existia metal precioso, mas era um lugar onde os espanhóis ficavam ali para fazer a fiscalização de toda a colônia. E existia também dentro aqui desses órgãos administrativos as audiências e os cabildos. O que seria isso? Essa audiência é onde os colonos poderiam estar fazendo as suas reclamações, pedindo os desejos, o que eles precisavam para com o rei, fazer as suas reivindicações. E os cabildos era o local
né, administrativo onde essas audiências eram feitas. E lembrando que aqui, né, só fazia parte desses cabildos alguém que era, né, que o rei indicava, porque tinha que ser pessoa da confiança dele. As atividades econômicas aqui, né, a principal foi a mineradora do ouro e da prata, né, que foi as mais lucrativas, mas também tiveram extração do carvão e a criação de mulas que servia de transporte para carregar, né, esses metais preciosos. A produção de açúcar e a pecuária também foram importantes. Por quê? Porque eles eram os gêneros alimentícios, né, que abastecia ali essa colônia, né, internamente, mas também o que excedia era levado para ser vendido lá na Europa. Bom, como que foi a exploração, né, desse trabalho desses indígenas aqui quando esses espanhóis chegaram aqui? Teve duas formas que foi, né, mais importantes dentro desse contexto. A mita, né, foi uma forma de exploração, gente, né, da mão de obra indígena num trabalho, né, compulsório. Isso significa o quê? Né, que o colono que era dono daquela terra, né, onde havia metais preciosos, ele fazia como que um sorteio, tá certo? Um sorteio entre os indígenas. E aí, aqueles indígenas que eram sorteados, eles eram obrigados a estarem indo para as minas trabalhar lá por um tempo. Esse tempo variava de 3, 5 a 7 anos. E deixando claro que dificilmente, né, esses trabalhadores que iam para esse trabalho conseguia concluir, porque o trabalho era tão pesado que a maioria, né, morria nesse percalço, adoecia e não dava conta de finalizar. Eles recebiam muito pouco por esse trabalho, tá? E em troca disso, né, esse colono, ele pagava impostos para a coroa espanhola. Um outro tipo aqui, né, de exploração foi a encomenda. O que isso significa? Eles pegavam, né, indígenas para trabalhar na agricultura de subsistência, que seria o quê? Tudo que era produzido era para abastecer as pessoas que moravam ali, que ficavam nessas regiões, né, mineradoras. Então, a encomenda foi uma coisa muito interna. Bom, como que essa sociedade, né, na América Espanhola foi composta? Por 5 grupos. O primeiro é os chapetones, né, que eram as pessoas, ou chapetones ou espanhóis. Eles eram pessoas nascidas na Espanha, tá? E eles eram nomeados para exercer os principais cargos, né, aqui na administração colonial. Tinha os crioulos, né, aqui, voltando aqui um pouquinho, esses chapetones aqui, inclusive, eles faziam parte lá dos cabildos, tá? Porque eram pessoas de extrema confiança do rei. Os crioulos, né, eram os descendentes de espanhóis nascidos na América. Eram da elite econômica, donos de latifúndio e de minas, né, mas não poderiam exercer cargos administrativos na coroa. Tá? Esses crioulos aqui, normalmente, muitos saíam e iam para a Espanha estudar. Aí eles voltavam, né, como autônomos, como médico, como engenheiro, advogado, né? Então, eles eram pessoas também importantes aqui nessa sociedade espanhola. Os mestiços, pessoas que resultaram da miscigenação entre espanhóis e povos indígenas. Geralmente eram aqueles que faziam os trabalhos mais simples, como os artesãos, os carpinteiros, os ferreiros, pedreiros, né, entre outros. E os pequenos comerciantes ou pequenos proprietários de terras. Os indígenas geralmente faziam todo o trabalho, né, pesado nas regiões mineradoras, não eram respeitados, né, pelas outras categorias sociais, tá? E deveriam estar sempre com roupas brancas para serem reconhecidos a longa distância. E por fim, nós temos lá no pé da pirâmide os africanos escravizados. Eram pessoas, né, que eram trazidas ou levadas da África para a região do Mar do Caribe
contra a vontade. Então, eram realmente escravizados. Eram empregados na produção do açúcar, né, que era chamada de plantation. Vamos agora para a colonização portuguesa, né, que é a nossa aqui na América, tá? Que o Brasil está incluso. Nas primeiras expedições aqui no Brasil, né, eles não acharam ouro, metal precioso. O que eles acharam aqui foi uma árvore nativa, que é o pau-brasil, que tinha um alto valor na Europa, tá certo? Porque dessa madeira extraía uma tinta, né, que pintava roupa. E isso era, né, muito valioso, muito cobiçado lá na Europa para atingir tecidos e manuscritos, né, para estar escrevendo os documentos. Eu trouxe aqui, muito bacana, né, mostrando aqui o forte tom avermelhado de um pau-brasil. A coroa portuguesa, logo que chegou aqui, ela decretou o monopólio real. Monopólio real é o quê? É aquilo, né, que eu já comentei lá no início, né, do pacto colonial, que a colônia só pode comercializar com a sua coroa, que no nosso caso foi a coroa portuguesa. E lembrando que, né, esse tipo de colonização, né, que a gente foi colonizado, é a colonização do tipo de exploração. Eles vieram somente para levar as nossas riquezas, não é isso? Mas sem povoar o território. A intenção inicial era essa. A madeira, então, aqui de pau-brasil, ela foi explorada na forma de escambo, né? Onde os indígenas cortavam a madeira, né, e a carregavam até as feitorias, que eram os grandes galpões onde armazenava essa madeira para quando as caravelas, os navios chegarem, fazer o carregamento, tá? Aí eles podiam levar ou direto para as feitorias ou direto para os navios, se esse navio tivesse atracado. Em troca, escambo é uma troca, né, um trabalho onde eu não recebo em dinheiro, mas eu vou receber objetos. No caso aqui dos indígenas, eles receberam tecidos, contas coloridas, né, as miçangas, etc., canivetes, facas e espelhos. Eram objetos muito sem valor, mas que eles não conheciam, então eles valorizavam aquilo ali naquele momento, tá? Bom, só que a gente tem que lembrar que os portugueses, então, de 1500 a 1530, eles não fizeram a colonização de fato aqui, de povoamento, né, do território. E claro que tinha outros países europeus que tinham também interesse em achar metais preciosos, né, e buscar riqueza aqui na América. Um deles, que foi muito forte, foi os franceses, que tinha também, né, a vontade, a intenção de explorar o pau-brasil. E os portugueses colocaram umas expedições, que foram chamadas de expedições guarda-costas, para vigiar o território, tá certo? As fronteiras. Só que eles não conseguiram combater esses franceses e outros, né? Os ingleses também estiveram aqui no Brasil, eles não conseguiram, né, combater esses ataques desses outros estrangeiros. E para agravar a situação dos portugueses, gente, nesse momento ele perde, né, o monopólio do comércio que ele já fazia lá no Oriente, porque lá também começou a chegar outras pessoas para estar fazendo esse comércio que era somente monopolizado pelos portugueses, mas aí lá chegou holandeses e espanhóis para estar fazendo isso também. Bom, diante desse quadro, então, a partir de 1530, a coroa portuguesa precisou de tomar medidas, né, para não perder aqui o território brasileiro ou a sua colônia aqui americana. A solução, então, foi pensar na agricultura. E eles já conheciam a plantação de cana-de-açúcar. Por isso, então, eles buscaram e começaram aqui no Brasil com a cana-de-açúcar a partir de 1530. Eu trouxe um esqueminha aqui, né? Enquanto colônia de exploração, o Brasil reproduziu as seguintes características. Era subordinado pelo exclusivismo colonial, ou seja, pelo pacto colonial, voltado para as demandas só do mercado externo, e a gente fala que teve um predomínio de um tripé. A gente fala tripé por quê? Porque usava-se o latifúndio, que eram as grandes propriedades de terras, com a monocultura, ou seja, plantação de um só, né, produto, que no caso aqui foi a cana-de-açúcar, e usando o trabalho escravizado, tanto do indígena como da escravidão negra.
Então, em 1530, chega a expedição aqui liderada pelo Martim Afonso de Souza e funda a primeira vila aqui no Brasil, lá em São Vicente, né, introduzindo a cana-de-açúcar. São Vicente fica em São Paulo, tá? Só que o português, ele não tinha recursos, gente, para estar fazendo, né, essa plantação, fazendo o que ele almejava, né, anteriormente. O que ele faz, então? Ele vai ter que transferir essa tarefa de colonização para terceiros, para outras pessoas que tinham dinheiro. Aí, então, o Dom João introduz aqui, né, no Brasil, as capitanias hereditárias, que eram o quê? Pedaços de terras que eram doadas para nobres e militares que tinham dinheiro, para eles fazerem a plantação, e uma parte, né, desse lucro ia para a coroa portuguesa. No primeiro momento, utiliza-se a mão de obra indígena, que eles não aceitam, né, e depois busca a mão de obra escravizada dos africanos. Essas capitanias hereditárias aqui em primeira mão foram divididas em 14 capitanias, mas a maioria não deu certo, então foi um processo muito complicado, né, que nas próximas aulas a gente vai continuar falando sobre isso, e aí vocês vão ver que não dura muito, né, esse processo aqui no Brasil. Aí nós tivemos aqui então os órgãos para administrar, foi a Carta Foral, estabelecia os direitos e os deveres desses donatários, que é de quem recebia essas terras. O governo geral, que foi o centro político, né, que vigiava essas capitanias, foi criado em 1548, tá? Ela tinha a sede em Salvador, na Bahia. As câmaras municipais, que administrava as vilas e cidades, e somente os homens bons, que eram os grandes proprietários de terras, as pessoas endinheiradas, que podiam ser eleitos para os cargos aqui dessas câmaras municipais. A produção, então, foi baseada na grande propriedade, que eu já coloquei, na monocultura, que era a cana-de-açúcar, com a mão de obra escravizada. A produção do açúcar se dava no engenho, que era composto pela lavoura canavieira, pelas instalações onde a cana era transformada em açúcar e as moradias do proprietário e das pessoas que trabalhavam ali, né, nesse grande engenho, nessa grande propriedade. A sociedade era patriarcal, que era concentrada nas mãos dos homens, principalmente do senhor de engenho, não é isso? Que controlava e determinava a vida dos filhos, da esposa e de todos os funcionários e trabalhadores ali dessa propriedade. Era composta basicamente por 3 classes. A aristocracia, que era o senhor, o dono do engenho, os homens livres, né, que eram as pessoas que trabalhavam livremente ali, e pelos escravizados. Os senhores de engenho, então, tinham todo o poder. Os homens livres, né, na sua maioria eram trabalhadores assalariados, capataz, feitor, etc. E os proprietários de terras, né, de pequenas terras que não tinham engenho, os artesãos, os agregados, os funcionários públicos. Os escravizados eram a grande maioria, de origem africana, né, e fazia a maior parte do trabalho difícil ali, né, desse engenho, tá? Trabalhava como marceneiros também, né, que era para ajudar nas atividades lá do engenho. E as escravizadas trabalhavam, além de trabalhar lá na roça, no eito, elas também faziam as atividades domésticas da casa grande. A vida do escravizado aqui na América, gente, foi realmente uma vida muito difícil, tá? Caracterizou-se, sobretudo, né, pela violência, e pelas lutas de resistência que nós não podemos deixar de falar, porque ninguém, né, aceitou ser escravizado, né, da forma que foi imposta, tá? Então, houve muitas lutas, muitos movimentos, né, que aí foi, né, conseguindo até, né, que esse trabalho fosse realmente abolido aqui, né, das terras brasileiras, né, e se não no mundo todo. Mas a gente lembra que, né, o escravizado realmente foram pessoas de extrema importância aqui para nós, mas que é uma coisa, né, que realmente precisa ser abolida, né, para sempre, tá? Aí, bom, nossa aula então chega, né, no fim. E nas próximas aulas a gente continua dando sequência aqui nesse conteúdo. Um abraço grande e até breve.